Thank you. Yeah, hello everybody. My name Ah, is sim, muito Kilian. obrigado. Muito obrigado, I pessoal. Meu nome é have Kilian. longish Eu tenho um hair cabelo longo e and castanho yes, e um I'd like to share bigode. some information Sou um about homem e eu the gostaria de formations that compartilhar um pouco das informações institute sobre as formações que estão sendo oferecidas pelo IIP, o Institute of Instituto Psychoanalysis, Internacional de and Psicanálise. we offer two E, bom, formations. nós oferecemos atualmente duas formações que vão começar em It's setembro. open now already, and I E would que, bom, just as like inscrições to já estão abertas, então eu queria só partilhar um pouquinho de informações sobre the essas first one. formações. It's called A Foundations primeira for se chama Contemporary Fundações Psychoanalysis. para uma Psicanálise Contemporânea. Então é um programa de Anybody fundamentos, who is interested in e está aberto psychoanalysis para can qualquer also pessoa que come esteja to interessada this em foundation. psicanálise, que talvez venham de um outro Just not campo yet know diferente, a lot about ou it, but que talvez curious ainda não about conheçam muito sobre a psychoanalysis in general. psicanálise, ou o que a psicanálise pode Different perspectives oferecer also de outside. diferentes Um, perspectivas. and this program Esse is programa, based on, it's focused a lot ele on está focado, psychoanalysis bastante issues, focado also based on texts of nos Freud and Lacan em as temas básicos de a Freud, starting Lacan e point, da but psicanálise then also como ponto de see how it can partida, be mas applied também to pensa um pouco contemporary em suas context. If you're aplicações interested a um in mundo how can we contemporâneo. apply psychoanalysis Como to é que contemporary podemos aplicar a psicanálise e o pensamento modern life? psicanalítico ao mundo What does that moderno? mean? So E o trying que to isso examine significa? Então, uma these tentativa topics with de exame questions. sobre So, isso, for de uma example, we have abertura do a campo. class A gente também which takes tem, into bom, nesse consideration programa temos autism aulas que tomam em consideração o trabalho com how to pessoas com interact with autismo, por questions of exemplo, gender, race, como and lidamos class com in questões sobre gênero, psychoanalysis, raça e classe and dentro do campo da another is, psicanálise. for example, about post-humanism. E também aulas So we sobre go also o into these pós-humano ou questions in pós-humanismo, details and try to examine na qual these entramos em aspects and see how questões they can be applied. sobre esses aspectos e The como other podemos program aplicar a that psicanálise a we isso. offer is for clinicians. It's called Outra coisa que Diffusions for oferecemos, uma Contemporary outra Psychoanalysis. formação que So oferecemos this é one focada is para pessoas que já têm uma experiência taught by clínica. professors with clinical É uma experience. Like the other formação one, we ensinada also teachers por from professores que different têm uma fields. experiência clínica, And enquanto a the primeira tem second professores formation com diferentes is focused formações. a lot E essa again formação tem um on foco contemporary. maior What does it mean to também practice no que contemporary é a psychoanalysis? prática contemporânea da How we can psicanálise, use mas, in sobretudo, clinic como que apply a our gente clinical pode practice retrabalhar a to nossa prática the clínica contemporary world no mundo on the contemporâneo, base, especially of late Lacan e especialmente ontology ligado and ao practice último Lacan, applied. So a there's also a program topologia e a that focuses a aplicação lot dessa teoria que on muitas this vezes fica de lado, deixada de this lado nos theory and estudos how it can be psicanalíticos, further e developed como que, inclusive, a gente or is pode being dar developed at the novos moment passos em in relação that. à It also psicanálise e seu includes corpo supervision. teórico. It Isso inclui também, It's esse all programa inclui online também and supervisão, fast. It ou includes seja, haveria clinical espaço cases and para que examples for discussions and os learning estudantes this trabalhem seus this próprios research. So casos. how can be used Também uma what aula we see sobre in clinical practice pesquisa, to ou develop seja, this further. trabalhar aquilo que And notamos also na nossa this experiência program that we clínica developed is also no very long has this campo da interdisciplinary pesquisa approach. em So psicanálise. inviting artists, Então, a gente scientists, também tem philosophers, aulas em including que há convites different para filósofos, artistas e contemporary authors and cientistas, uma the field tentativa of thought and de the field of practice expandir even more. e desdobrar o campo da Yeah, psicanálise. from the technical side, Bom, acho que é isso. all these formations are Ambas online. as All these formações classes são are on online, Fridays and 100% Saturdays. online. As They aulas are acontecem às streamed and sextas e aos simultaneous sábados, into English, e elas são sempre French, traduzidas or simultaneamente para inglês, Italian. francês e português. Um, Ou seja, você consegue and acompanhar they are also offered as remotely, so aulas you can na sua also língua de join preferência. As aulas ficam gravadas, isso quer dizer que você pode whenever you reassistir like. às aulas And quantas vezes there's a quiser ao huge longo da library of formação. E already também recorded temos material to be essa watched as a biblioteca preparation de for aulas these já gravadas, que classes. são aulas de preparação para algumas Like how alguns you dos cursos, design para algumas dessas aulas. like I É assim said, que and we esse start programa in está estruturado e September, so construído. they're always Então, open. novamente, a formação começa em setembro, Registrations start in September, que é a whether data de interested you can início, find e se você estiver interessado, posted the links interessada, in the chat interessado, você pode encontrar no to find out chat more about os links contemporary para psychoanalysis. acessar
mais informações, e inclusive também o canal para sua inscrição ou pré-inscrição para a formação. Acho que é isso por agora. E, e agora, então, eu gostaria de passar a palavra para Jed Wilson, que vai começar a sua apresentação de hoje. Muito obrigado, Killian. Obrigado, Bárbara. Obrigado novamente aos nossos intérpretes. Não poderíamos fazer esse trabalho sem vocês. Gabo, Antonin, muito obrigado. Obrigado também a todo mundo que está aqui hoje. Eu estou tocado com a presença de vocês aqui num sábado, tomando algum tempo aqui conosco. É parte da nossa política de hospitalidade fazer uma breve audiodescrição. Eu sou um homem cis, branco, com um cabelo castanho, uma barba, eu uso óculos, eu estou em Maine, no meu consultório. A luz do sol está entrando através de duas janelas atrás de mim, com cortinas brancas e azuis. E há uma planta e um objeto topológico, uma garrafa de Klein em cima de uma estante de livros também atrás de mim. E agora, bom, parece que hoje eu estou fazendo uma descrição um pouco mais detalhada sobre mim, um pouco mais íntima, é quase uma autobiografia. Então eu peço desculpas também por essa indulgência terrível da minha parte. Então eu vou começar agora com algumas notas para vocês. Primeiramente, quem é esse conferencista que está falando sobre psicanálise e Thelonious Monk? Bom, hoje eu tenho o prazer e o sofrimento de simultaneamente falar com vocês de dois territórios do meu ser, que para mim, no geral, parecem bastante distintos. Inicialmente, na verdade, é importante dizer que eles são inseparáveis e sempre foram inseparáveis, todo o tempo. Eu falo para vocês como um psicanalista que também é um músico e também um músico que, no fim das contas, também é um psicanalista. Eu tenho trabalhado com isso há 12 anos, então eu estou só começando. Como músico, eu não tenho uma memória consciente de não ser um músico. O meu encontro com a música, através do piano, principalmente, começou tão cedo que, historicamente, eu não tenho uma vida não musicista para contar para vocês. É importante dizer sobre o fato de que minha vida psicanalítica não teria chance de existir se não fosse através da música, se não fosse como musical. Então, a minha psicanálise, ela precisa ser música. É como o peixe que não sabe nada sobre a água, porque vocês sabem bem por quê. E por que falar sobre essas duas paixões juntas hoje? Eu estou um pouco surpreso, na verdade, comigo mesmo. Talvez seja um ponto misterioso da minha parte, mas acho que tem relação com o fato de que o tipo de psicanálise que me parece emergente na minha prática e no meu pensamento ao longo desses anos parece se mover cada vez mais próxima da música. Música que é entendida como um campo dinâmico de relações entre objetos abstratos. Eu sou um lacaniano, mas não o tipo de lacaniano que eu era antes. Desde o começo, eu tenho estado fascinado com o trabalho do Lacan. O fato de que ele ficou cativado com essa linguagem exótica matemática chamada topologia e que ele gastou horas e horas contemplando os nós e os entrelaços é uma coisa fascinante, mas também intimidante. Por muitos anos eu mantive uma distância respeitosa. Depois de um tempo, eu, essa curiosidade ela trouxe trouxe o melhor de mim à tona. Eventualmente eu tive que mergulhar nisso e eu gastei muitas e muitas horas com esses conceitos sedutores e do mundo topológico e dos sistemas dinâmicos. Eu me ficava perplexo, enlouquecido e depois iluminado e depois perplexo e enlouquecido novamente. E
Nas palavras do poeta John Cougar Mellencamp, isso dói de uma maneira gostosa. Começando com essa conjectura do último Lacan, de que o real é topológico, ou seja, de que o inconsciente é um espaço que não se conforma às leis da geometria euclidiana, mas que tanto deram forma ao nosso senso comum. Mas, em outras palavras, essencialmente, a gente trabalha com o espaço-tempo que evolve constantemente em alterações espaciotemporais, exibindo um grande espectro de formas e movimentos, e formas em movimento. Eu proponho que não só a psique é a chave desse último Lacan, mas também que é uma peça musical do sistema dinâmico. Mas antes de seguir, eu vou tentar definir um pouco esses termos matemáticos de uma maneira hospitaleira. Então, se vocês conferirem o chat, eu vou incluir aqui um glossário em cada língua. Então, vocês podem utilizar esse glossário ao longo da minha fala. Vamos começar então com o sistema dinâmico. Eu vou tentar definir isso de uma maneira amigável e hospitaleira. A gente poderia dizer que um sistema dinâmico é um espaço de possíveis estados e as dinâmicas que formam seus processos de devir ao longo do tempo. Em topologia, a topologia nos dá a linguagem para descrever esse espaço de possíveis estados, suas formas, suas conexões, suas vizinhanças, suas fronteiras. A minha proposta hoje é de que o fenômeno da música e o fenômeno da subjetividade humana convergem nesse domínio dos sistemas dinâmicas que a arquitetura fundamental é descrita rigorosamente pelos conceitos da topologia. Isso aqui é nosso preâmbulo. E agora a gente mergulha, entra de cabeça. A gente tem um espaço atravessado pelo tempo. E o fenômeno clínico. Então, eu gostaria de fazer uma diferenciação já desde o início para arrumar aqui a mesa para o nosso trabalho. Eu quero fazer uma diferenciação entre o que é musical, o espaço clínico e dinâmico, que não exibem um comportamento recorrente. Vamos começar com a música. Há muitas peças musicais que têm essa qualidade que é chamada de que é chamada de composta, que perpetuamente se abre para horizontes melódicos e harmônicos que são inéditos, estruturados de uma maneira em que essa peça alcança um tipo de forma do infinito em que se repetem os motivos. Um clássico seria a obra de Debussy, que é A Tarde de um Fauno, Afternoon of a Faun. O paralelo com a clínica seriam materiais muito novos, inéditos, ou até estocásticos, novas trajetórias sem padrões discerníveis e algo imprevisível. Então, essas novas trajetórias de movimento que emergem sem esses padrões discerníveis, é nisso que está baseada essa música. Em topologia, pensamos nisso em relação aos espaços que não têm aquilo que chamamos de compassidade, o espaço em que as trajetórias podem escapar em direção ao infinito. Gostaria de trabalhar hoje com algo que está no domínio do comportamento recorrente, coisas que tomam essa qualidade da repetição. Então, nós vamos aqui pensar sobre espaços musicais, espaços subjetivos, que são finitos e bordejados, que podem produzir e sustentar esse efeito
das trajetórias recorrentes ou das órbitas através do espaço. Tem um teorema matemático muito importante que pode nos ajudar a pensar nesses tipos de espaço, que foi apresentado por Henri Poincaré, que tropeçou nisso na medida em que ele tentava lidar com os problemas dos três corpos. É um problema matemático famoso, né? O problema dos três corpos. Eu penso sobre esse fato de que, na sua dificuldade de lidar com esse problema dos três corpos, ele acabou topando com essa questão e essa invenção dos sistemas dinâmicos. E é incrível como que a gente pode ser generativo nas nossas falhas. O que que Poincaré diz no seu teorema da recorrência? Ele nos diz que num volume finito do espaço, imagina um espaço que é finito na sua natureza, quase toda órbita retorna infinitamente para uma vizinhança do seu ponto de partida. E vizinhança aqui a gente não está falando de uma maneira poética e solta. Não, isso é de fato um termo preciso da topologia que tem a ver com um- uma delineação arbitrária de uma proximidade em torno de um elemento ou um ponto. Então, quando pensamos sobre isso por um momento, a gente aprende que se o espaço é finito, a forma desse espaço, então, garante que essas órbitas retornem infinitamente para esse ponto ou para a vizinhança desse ponto de partida. Isso vai ser importante para a gente pensar sobre o material clínico que poderíamos associar com a repetição, incluindo o termo repetição no sentido freudiano. Eu gostaria de manter o Freud aqui por perto, toda vez que a gente pensa nessa noção da compulsão à repetição, porque é uma elaboração muito importante sobre os fenômenos recorrentes na clínica. Mas eu gostaria também de segurar isso um pouco e manter Freud numa espécie de distância crítica, porque eu não gostaria necessariamente de trazer aqui todas as assunções que vêm junto com a noção de compulsão à repetição. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que quando falamos sobre comportamentos recorrentes que notamos num sistema dinâmico, clinicamente, não quero dizer que a gente precisa necessariamente dizer que tem algo ali sobre a pulsão de morte. Mas a gente pode manter isso ao lado por um momento. De maneira similar, essa ideia é muito ligada à repetição na clínica, na obra de Lacan, e a ideia do fantasma fundamental, também conhecido como fantasia fundamental. Eu vou fazer algumas referências a isso, mas eu não quero necessariamente afirmar que todos os fenômenos recorrentes são necessariamente reduzíveis à lógica do fantasma fundamental, como Lacan o explica. Trabalhando com a recorrência, a repetição, clinicamente, é intuitivo para nós. A gente vê isso frequentemente. Me parece que temos uma interferência. Ah, pronto, o microfone foi mutado. Nós vemos isso frequentemente nas nossas vidas, mas é claro que clinicamente esse é um dos aspectos maiores de um trabalho analítico. Então, ter uma relação com esses fenômenos recorrentes é algo muito importante. Então, eu vou dar 3 exemplos de trabalhos clínicos recentes. Isso são pequenos envelopamentos, encapsulações de trabalhos de fenômenos recorrentes em 3 casos. Então, paciente X
Fala de uma tendência a entrar em ambientes sociais em que ele se sente alienado e, e lidando com discursos. é, esse caso, ele fica perplexo diante desses impulsos que parecem deslocados em relação ao seu modo social afável. Agora, o paciente Y, que trabalha numa profissão de ajuda, de cuidado, uma mistura antiga de fascínio e medo diante de uma inclinação recorrente e poderosa em direção à solidão e à reclusão, afastamentos progressivos de vários papéis sociais. Ele percebe uma selvageria sedutora inteiramente além do enredamento interpessoal, mas hesita em ingressar nela plenamente por medo de que a persona cultivada para os outros seja completamente desfeita. Agora, o paciente Z, ele nota uma tendência a fundir sua identidade com a do grupo. Isso resulta em esforços heróicos para cumprir funções vitais em nome do grupo. Repetidamente, porém, esses esforços o deixam exaurido e traído ao revelar-se que a patologia do grupo persiste e que o grupo, o que é pior, não cuida dele da forma como ele cuida do grupo. Então, novamente, de uma maneira bem cristalizada e simplificada, né? São exemplos de tipos de fenômenos que as pessoas relatam e sobre uma repetição que vem e que retorna e que traz uma questão para a análise. Bom, a questão dessa fala, dessa minha conferência, talvez seja de que a gente pode aprender sobre esses tipos de eventos subjetivos através da música, que também exibe fenômenos recorrentes. A música, que também poderíamos modelizar como órbitas contidas dentro de um espaço finito e com borda. Especificamente, hoje eu quero trabalhar com jazz, né? A improvisação e jazz. E essa improvisação do jazz, ela é estruturada no sentido de gerar novos materiais de improvisação sobre uma estrutura estável. Isso é relacionado a uma forma antiga da tradição musical chamada tema e variação. Um caso famoso, né? As variações Goldberg de Bach, também as variações Diabelli de Beethoven. O foco aqui vai ser em como que o jazz e a tradição do jazz tendem a usar esse modo do tema e da variação. E com isso, vamos então olhar para aquilo que eu acho que é único na forma particular de Thelonious Monk na sua relação com essa tradição. É então que Thelonious Monk vai se tornar, de uma maneira improvável, um psicanalista, eu acho. E de repente. Eu gostaria de ser o mais claro possível para aqueles que não têm muita base na estrutura musical, na forma musical, na teoria musical. Então, vamos então aqui estabelecer um campo comum para a análise da música, de maneira muito simplificada. Quando escutamos uma melodia, que é uma sucessão de notas que são agrupadas juntas, formando uma espécie de gestalt, um todo em si, e que constrói frases que provavelmente se tornarão liricamente terão uma sedução lírica para nós e familiar. E quando a gente escuta essa melodia, a maioria das vezes, ela possui uma estrutura harmônica que subjaz e que dá a ela a sua base. Harmônica aqui quer dizer que tem a ver, que tem relação com essa bela encapsulação, esses belos momentos em que os tons
se encontram nesse entrelaçamento que a gente chama de acorde. É um grupo de notas e tons que criam um efeito, que é todo que é maior do que a soma de suas partes. A gente poderia dizer assim. Esses acordes têm diferentes caráteres e, e esses caráteres ou caracteres podem ser usados de maneiras diferentes com funções diferentes. Então aqui a gente começa a ver quase que dois níveis, certo? De estrutura, uma base ou uma infraestrutura harmônica e uma parte de cima onde pode haver essas elaborações da melodia. Na forma do tema e variação, a gente primeiro apresenta o tema, que é a melodia, que talvez se tornará, aliás, a assinatura daquela peça. Mas então, em seguida, nós elaboramos, concatenamos, sonhamos, com novas, invenções melódicas e líricas, que são, no fim das contas, construídas sobre essa mesma estrutura harmônica que está aí por baixo. Tá vendo então que tem um movimento que eu estou fazendo com a minha mão? E você pode então já talvez notar que intuitivamente eu tenho em mente esse fenômeno da recorrência num espaço, em um volume finito e com bordas. Então, nessa maneira de pensar, eu estou improvisando por cima dessas mudanças de acordes e dessa estrutura harmônica de uma canção. Eu estou atravessando um espaço finito. E quando você escuta, por exemplo, um ótimo improvisador de jazz que está, por exemplo, tocando uma coisa infinitamente e repetindo esse tema, na verdade, você está escutando essas travessias, um mesmo circuito harmônico, novamente, mais uma vez e mais uma vez. E nessa recorrência finita, a infinidade, a infinitude nasce ou emerge. O espaço pode ser então atravessado de novas maneiras. É por isso que a improvisação de jazz e os improvisadores são tão incríveis. E eu penso, por exemplo, em Lee Konitz, que tocava as mesmas 5 canções por provavelmente 7 décadas. E haveria sempre mais que essa estrutura poderia lhe conceder, certo? Thelonious Monk, que viveu de 17 a 1980, era um pianista de jazz que foi uma pessoa chave, uma figura chave do bebop, da revolução do bebop dos anos 40. Mas eu acho que a singularidade dele era inegável desde o começo até o fim. E havia algo ali em Monk que tinha a ver que transcendia sua filiação com o bebop, ou mesmo com o jazz. Ele é um compositor muito amado e com composições muito sofisticadas e sutis. Eu, eu notei que existe algo peculiar sobre o lugar de Monk no panteão do jazz e dos pianistas do jazz. Como alguém que começou a estudar jazz e piano muito novo, mas a peculiaridade desse lugar de Monk é que ele era amado por todos e imitado por nenhum. Eu acho. Tem essa frase que às vezes a gente diz sobre alguém que é absolutamente incrível e muito idiosincrático. A gente diz, ele é inimitável. Eu acho que é, isso é dito da seguinte maneira, no geral. Não é que você não pode imitar essa pessoa, mas é que você não pode ter sucesso e êxito nessa imitação. Você pode tentar emular os contornos do seu estilo e você finalmente, no final das contas, vai falhar miseravelmente porque tem algo tão único no trabalho dessa pessoa. Eu acho que isso é verdade sobre Monk, mas eu acho que a gente poderia dizer que Monk é inimitável de outra maneira.
porque existe uma intuição da parte do estudante de música que é nem tente, melhor nem tentar. É muito singular para dessacralizá-lo, mesmo que numa imitação amorosa. Isso é debatível, né? Mas é como eu lidava com isso quando eu estava começando a estudar jazz, e o piano do jazz. Existe uma frase, né? Uma frase que dizem que é de Monk, de que o gênio é aquele que é mais parecido consigo mesmo. O gênio puro não é sobre a maestria de uma forma, mas a singularização do estilo. E a gente vai falar um pouco mais disso na medida que seguir com essa apresentação. A gente poderia dizer que o Monk é o que mais toca como ele mesmo no panteão do jazz? A razão pela qual eu trabalho com Monk hoje, e não com a tradição do jazz na sua totalidade, ou outros improvisadores, que há vários outros que eu amo, mas um retorno à escuta de Monk nesses últimos meses me fez pensar sobre a sua relação com a estrutura e com a forma. Quão único é. Eu comecei a pensar que mesmo entre as figuras com quem ele colaborava, e mesmo entre os muitos e muitas inventores, inventoras, inovadores do jazz e da tradição do jazz, tem algo muito específico sobre a maneira como Monk trata a forma. E isso me fez contemplar muito isso, e isso me levou de volta aos sistemas dinâmicos e ao divã e à clínica. Eu gostaria de trazer aqui um argumento um pouco estranho sobre o Thelonious Monk. Você se lembra que eu estava falando sobre tema e variação, sobre como isso funciona, certo? No geral, no jazz, eu elaboro algo sobre essa estrutura harmônica, produzindo variações sobre variações, ou variações atrás de variações sobre essa estrutura. Acho que o centro da minha tese é de que o Monk revela, no estilo dele, não uma variação sobre uma estrutura, mas uma variação da estrutura em si. É isso que vai ser importante para a clínica de uma maneira profunda, uma vez que a gente faz, então, a tradução disso. Eu tenho que justificar, talvez, que ele não varia tanto sobre a estrutura, mas o que me interessa no Monk é algo subversivamente amelódico. Tem algo nele que recusa a, a continuidade da melodia. Ele escreveu algumas das melodias mais lindas da tradição do jazz. Pode ser estranho depois de eu dizer isso, mas existe nele uma sensibilidade em relação à melodia, ao liricismo, à lírica, né? E à variação eh, do tema. Vocês podem notar isso não só no seu estilo de improvisação, sobre o qual vamos falar mais ainda, mas também, às vezes, em composições particulares dele, que, no final das contas, são despidas dessas elaborações melódicas. Uma das minhas favoritas é uma música que tem a ver com um jogo de palavras que se chama Evidence. A estrutura harmônica, na verdade, ela vem de um standard, de um padrão antigo chamado Just You, Just Me, que seria algo como só eu, só você. O que, sei lá, em inglês seria só nós, mas que em inglês soa um pouco como justiça, just us, justice.
Então, ele diz: justiça te leva à evidência, né? Então, não há. Será que há justiça sem evidência? Então, essa canção, Evidência, Evidence, é uma melodia composta, feita de pontos que não formam uma linha. É uma composição pontilhista e sem melodia. E esses pontos são ritmicamente surpreendentes, subversivos, eles nos tiram um pouco o chão. O Monk está sempre ah, lidando com essa questão da variação de uma maneira interessante. Ele elabora, ele faz concatenações de novas órbitas, mas na verdade, através do pontilismo e da síncope. A síncope sendo então esse deslocamento do material rítmico, chegando um pouco antes ou um pouco depois. Esse deslocamento do ponto de entrada da música. É através do pontilismo e da síncope que ele age sobre essa base estrutural. Do meu ponto de vista, ele submete a harmonia ao ritmo, ele submete tudo isso, ele in- incide com uma variação sobre tudo isso, o ritmo e a harmonia. Então, a variação, eu estou querendo dizer aqui é que Monk nos dá uma variação da estrutura em si. Essa coisa da finitude, eu quero ser bem claro que Poincaré, a recorrência de Poincaré ainda está em jogo. Monk não joga fora a forma totalmente. Não é uma, não é que ele esteja se separando da forma completamente em si. Isso pode ser algo com o qual a gente pode lidar muitas vezes clinicamente, certamente musicalmente, mas eu vou deixar isso de lado por enquanto. Eu vejo ele variando o que ele chama de pontos, ah, de pontos de articulação da estrutura e do material. Esses pontos de articulação, para mim, são ligados aos sistemas dinâmicos e à teoria dos sistemas dinâmicos, e o que ali é chamado de atratores. Os atratores são esses pontos que puxam as órbitas em torno de si. Então, eu acho que essa constelação de atratores representa um conjunto de elementos dentro do espaço que tem essa espécie de esse jeito de dar forma ao espaço na sua essência. É um componente fundamental e estrutural e que dão ao espaço esse caráter particular. É um conjunto de atratores. A ideia aqui é que o Monk, mais do que o que eu penso aqui como uma rota mais típica através do espaço, na improvisação, mais do que navegar um terreno, um território, e se encontrar com esses pontos de articulação, esses atratores de maneiras novas e criativas, e poderia ser, claro, muito generativo, gerar muita coisa. A gente pode pensar sobre os anos 50, em que John Coltrane, que naquele momento encontrou com o Monk e que estavam criando sonoridades entrópicas e materiais incríveis em termos de sequências de acordes. Eles chamavam isso de partituras da fase do som, Coltrane, né? Mas é diferente do que o Monk faz. E dá para notar a diferença na hora que o Monk acompanha John Coltrane. Meu argumento é que o Monk, na verdade, está movendo os atratores em si. Essa, essa recusa da linha contínua, essa transgressão da melodia, eu acho que é ligado um pouco ao que Deleuze e Guattari chamavam
de desfazimento do rosto. O rosto, para Deleuze-Guattari, é esse tipo de função, de organização que colocam as coisas juntas no sentido de expressar ou de uma familiaridade expressiva. A melodia ela tem essa qualidade de uma espécie de rostidade, algo de um rosto. A gente ama a melodia da mesma maneira, talvez, que a gente ama a narrativa, é um impulso na direção da coerência e coesão, e a consistência, e a continuidade. O Monk, ele desfaz o rosto, ele desmantela o rosto, ele deixa essa sedução da superfície da continuidade de lado. E ele se move, novamente, como eu disse, na direção da estrutura em si para fazer a síncope e a pontuação. O quanto mais eu contemplo o que que isso pode querer dizer para uma prática clínica, mais eu retorno a um trabalho que eu fiz anos atrás, e no qual eu pensava sobre três conceitos em psicanálise e suas relações entre si: identificação, sintoma e estilo. Essa última é uma bola com efeito, digamos. É um conceito psicanalítico alto, né? Eu estou tentando aqui dar uma forma para ele, para esse conceito. Eu estou pensando aqui no Monk para pensar nessa passagem através da identificação, sintoma e estilo até o fim de uma análise. Apesar de eu não ter, apesar, como se eu não tivesse muitas referências aqui ao mesmo tempo, eu notei que na medida que essa história se desdobra, ela mapeia uma famosa frase zen do século IX. Eu vou tentar citá-la aqui. Ah, montanhas são montanhas e rios são rios. No segundo momento, as montanhas não são mais montanhas, os rios não são mais rios. E então, no terceiro momento, as montanhas são novamente montanhas e os rios novamente são rios. Eu acabei de contar para vocês aqui o segredo para a psicanálise. Brincadeira. Tipo uma brincadeira. Bom, vamos pensar nesses momentos. Primeiro momento em que uma montanha, um rio é um rio. Eu associo isso com uma parte preliminar da psicanálise ou quase que uma pré-análise, a gente poderia dizer, ou qualquer aspecto da subjetividade que ainda não entrou no que eu penso sobre um espaço de análise e um espaço da transferência. Isso, para mim, frequentemente é associado com o que eu penso como um funcionamento macio do regime de identificações, um funcionamento sutil. O Adam Phillips, psicanalista, tem um momento numa entrevista que ele diz algo assim. ah, Toda vez que eu escuto uma pessoa começando a falar uma coisa, eu sou o tipo da pessoa que reticências. E ele diz que o coração dele parece que afunda. E nesse regime de identificação que produz um tipo de certeza imediata, eu sou o tipo de pessoa que diz, bom, isso não está em questão, certo? Eu digo que isso ainda não é alienação, porque o sujeito está satisfeito com o movimento através de um espaço-tempo dado. Isso é um problema, uma questão para mim. Mas para mim, esse ponto preliminar da emergência da dialética, do tema e da variação é muito importante. É como se fosse cantar uma melodia e cantar de novo, e de novo, e de novo. Clinicamente, isso é um desafio para nós, porque a psicanálise
De alguma certa maneira, é o âmbito da questão, né? Como é que a gente nos comporta frente a essas coisas que, como Freud dizia, não coçam? E como diz o dito, talvez nós não cocemos isso que coça. Isso pode persistir num processo de análise, seus momentos, num regime de identificação. O rosto, no sentido de Deleuze e Guattari, tem a ver com as ressonâncias da fachada. Existe uma tentação, eu acho, para psicanalistas que às vezes querem violentamente intervir nesses espaços de identificação e desmantelar o rosto de uma maneira forçada. A gente poderia falar disso como resistência, mas um tipo de resistência analítico. Eu diria que o Monk ele é não violento. Tudo bem que ele desfaz e desmantela o rosto e a melodia, mas não de maneira violenta. Se desfazendo dessa elaboração e vendo o que acontece quando o espaço fica aberto. De fato, tem um documento que vocês podem encontrar online onde alguém escreve algumas citações de quote quando estavam trabalhando com ele, com Monk, encorajando o improvisador a não tocar sempre a mesma coisa, deixar alguma coisa se perder, alguma coisa passar. Um acompanhamento clínico poderia ter esse estilo jocoso e não violento, lúdico quase, que permitiria ao rosto um certo relaxamento. Permitir ver o que seria possível nesses bolsões entre esses bolsões que existem ali no regime identificatório. Uma deformação lúdica dos seus contornos. Crucialmente, eu acho que também para o clínico seria sobre destacar ou pontuar algo desse jeito que o Monk faz. Um acompanhamento com o pontilismo e uma síncope surpreendente. É um destacamento especificamente desse regime identificatório do rosto e que, na verdade, não se conforma à delicadeza que, de outra maneira, poderia continuar a hipnotizar alguém no sentido de uma identificação pura. Existe esse filósofo maravilhoso do desvio, esse desvio que é Lucrécio, que é a base material para a existência e que está ligado aos átomos e o vazio, e esses átomos em perpétuo desvio. Algo sobre a indeterminação fundamental. Isso que é o regime do rosto, a gente poderia pensar sobre a emergência do sintoma em que o desvio acontece. Isso nos leva ao segundo momento, em que a montanha deixa de ser a montanha e que o rio deixa de ser rio. Esse é o momento do sintoma, no seu florescer, no seu tornar-se sintoma e na sua fecundidade enquanto sintoma. Esse é o momento em que a alienação se abre de uma maneira frutuosa, uma maneira em que a alienação. Bom, a gente está falando aqui de alienação de dois tipos, né? Porque é uma confrontação com a ideia de que existe esse não eu no sintoma, tem algo alienígena que opera através de mim e sobre mim. E o outro lado é que o quanto mais o sintoma fala, mais ele se desdobra. E ele coloca em questão a possível questão
alienígena do regime identificatório em si. Eu estou quase aqui dizendo quem sou eu, né? A gente agora entra nesse espaço da pergunta, da questão, do fazer questão através do sintoma. O primeiro momento é muito ligado à ideia do Hegel, de uma certeza sensível, como se ele tivesse começando a embarcar na dialética da fenomenologia do espírito, mas o momento em que o rio não é mais um rio, a montanha não é mais uma montanha, isso mapeia, nos leva muito próximo a uma noção hegeliana de que A não é simplesmente igual a A. Eu penso muito sobre eu tento ir além dessa noção tautológica da autoidentidade, da identidade das coisas. É como se nesse momento essa travessia do espaço, no meu ponto de vista, através dessa recorrência, poderia de fato se tornar inteligível como uma dialética da variação sobre tema ou variação sobre a forma que subjaz e da estrutura. A gente pode começar a mapear então esses pontos que estão ali por baixo. Quais são os atratores? Onde estão os pontos de articulação? Como que esse espaço se forma, de fato, fundamentalmente? Qual que é a topologia dele? O que que a topologia torna possível? Quais são as construções do sujeito que enfrenta isso e por causa da forma do espaço? Isso tudo se desdobra no sentido desse segundo momento. As variações continuam acontecendo, na vida, em sonhos, em atos falhos, na transferência em si. Vocês conhecem essa história. E a cada recorrência, o mapeamento continua e se torna mais refinado. O que se anunciou inicialmente como um desvio do conteúdo temático esperado do rosto, da identificação, do regime da identificação, agora começa a se elucidar em sua lógica, como um mapa de atratores. A gente vai de um cantar a melodia várias vezes no sentido, e sem interesse na sua arquitetura, e começa a pensar sobre as maneiras como ela falha ao se cantar nessa expectativa e nota um terreno de variações que sempre esteve lá. Mas a gente não via isso porque a gente estava sempre hipnotizado pelo rosto. A gente então fala sobre essa lógica que subjaz e que sempre nos deu a melodia e suas variações abundantes. A gente aprende o ritmo harmônico de uma canção recorrente. Até agora, talvez vocês digam, bom, isso não é tão interessante assim, isso é só a travessia do fantasma que eu aprendi, sobre a qual eu aprendi no seminário 11, e a famosa formulação de Lacan. Para nos lembrar que a travessia do fantasma é derivada de uma passagem do seminário 11 que diz que o desejo do analista é orientado pelo ou através ou na direção de uma diferença absoluta. Me parece que há um enigma aqui, que é uma pergunta sobre como vamos de uma travessia do fantasma para a revelação da diferença absoluta. Thelonious Monk, eu acho que nos dá aqui alguns instrumentos para lidar com isso. Então, agora uma ideia sobre como lidar com o momento 3. Vamos lembrar que esse jogo do pointillismo e da síncope não só desfaz o rosto, mas revela os pontos de articulação da estrutura, a constelação de atratores e também revela o quão deformáveis esses pontos são. Ele ilumina os atratores na relação com suas vizinhanças e demonstra que os pontos de articulação da harmonia
estão sempre mudando e se desviando, não na direção da infinitude, como um espaço não compacto, mas numa expansão das suas possíveis posições em relação aos atratores. Logo, os seus intervalos, as relações entre eles, ou seja, as potencialidades de reformular e de dar novas formas a essa constelação. Isso, para mim, representa o quanto que esse desafio da análise pode nos levar além da travessia do fantasma e, inclusive, além da identificação com o sintoma. E uma outra ideia crucial de Lacan, que eu vou chamar aqui de uma assunção do estilo. Estilo é algo que eu vou definir da seguinte maneira: é uma frase bem difícil, então eu vou tentar ir bem devagar. Ah, a, a qualidade fundamental, a estrutura qualitativa fundamental do espaço no qual a recorrência opera, apreendida dentro de um paradigma de deformações sutis em que os pontos de articulação, os atratores, são subjetivamente vividos como vizinhanças, zonas aproximadas de tendência, afinidade, sensibilidade, cujos repertórios de possíveis movimentos são experienciados na valência de uma liberdade através da qual, e não sem uma dimensão crucial da finitude. Tem muitos elementos aqui nesse parágrafo, né, ou frase que eu tentei apresentar, mas a ideia fundamental é que, na medida em que o estilo em Monk, clinicamente, a gente se torna capaz de deformar e deslocar a localização dos atratores em si, dos pontos fundamentais dessa estrutura recorrente. E nós revelamos então algo que vai além do sintoma. O sintoma é a porta de entrada para esse novo estado que eu vou chamar de estilo, que é livre dentro de uma finitude. Eu não quero largar completamente a recorrência. Não quero deixar a recorrência completamente, essa finitude da forma. No final da análise, eu não sinto a necessidade de fazê-lo. Eu assumi o meu estilo, o meu estilo singular, a diferença absoluta. Mas o que o torna livre mais do que a tirania do sempre o mesmo é esse estilo como a variação ah, desses pontos de articulação estruturais, esse movimento dentro dessas vizinhanças dos pontos de articulação. Análise, então, não é tanto sobre inventar algo novo nos espaços de recorrência, mas traz à tona um novo que sempre esteve lá. Então a gente retorna, a gente é novamente uma montanha. A montanha volta a ser montanha, mas de maneira inegável e simultaneamente, não é a montanha que é o começo da jornada. O rio agora é aquele rio de Heráclito, aquele que a gente não pode entrar duas vezes. Paradoxalmente, ele continua sendo o mesmo rio. O acompanhamento psicanalítico no estilo de Monk, ele mira em algo que vai além das síncopes do tema, além da síncope da variação. E ele entra na variação e na síncope da estrutura em si. Não no sentido de erradicar a repetição e a sua lógica, mas para demonstrar um estilo emergente que já está em jogo naquilo que é sintomático. Isso tem a ver com assumir essa forma essencial da recorrência e da assinatura, da singularidade de cada um. De uma maneira expandida, a gente pode conduzir ao finito a contínua deformação daquilo que é bordejado e finito.
A gente pode tocar com satisfação para sempre a maneira do eterno retorno de Nietzsche, mas de maneira liberada dessa fixidade do regime da identificação, liberada do sofrimento do sintoma. O paciente X, vamos voltar nele. Ele lida com esse impulso de tentar minar as convenções sociais, a estrutura do campo do real, ligadas ao gênero, ao poder e outros eixos fundamentais. Esse vetor nostálgico se torna a base para dar forma a valores e éticas, uma maneira de se mover através dos espaços sociais, críticos e criativos, ressuscitando uma possibilidade foracluída. O paciente Y se move através do medo e da fascinação, lidando com a selvageria da solidão, se tornando cada vez mais liberado das especificidades sociais. E a sua maleabilidade da sua persona, o vazio também, protegido pela dignidade de um ser que para sempre elude algo. O paciente Z trabalha e se torna cada vez mais habilidoso com esse trabalho em grupo. Cada vez mais ele se recusa a dar mais ao grupo do que o grupo dá para ele. E mais do que uma atomização fechada e absoluta, ou seja, ele se torna mais coletivista, ele trabalha mais com uma distribuição, um sacrifício e começa a negociar de maneira melhor. Alguns exemplos sobre a manutenção da subsistência da forma fundamental do espaço, mas com variações cruciais com relação a esses pontos de articulação estruturais que agora têm uma permissão para um maior movimento, uma liberação de possibilidades. E no sentido de acabar, eu quero falar um pouco sobre as limitações desse trabalho, algo que eu gostaria de dizer que o que eu estou dizendo também pode não ser, né? Aquilo que eu não consigo dizer. Esse trabalho é orientado no sentido das formas de recorrência que, ao longo do tempo, tomam uma valência, um valor sintomático para o sujeito. E muitas dessas questões são tiradas de Thelonious Monk. Isso não deveria ser dito, no entanto, que a subjetividade não é toda encompassada e orientada por esse fenômeno clínico. Eu argumentei em alguns lugares que a gente também acompanha os processos de recorrência que faltam ao valor sintomático. As formas de repetição que não são o lugar de questões subjetivas ou alienação, ou seja, que é melhor deixar de lado. Às vezes elas podem ser cultivadas e expandidas, a não ser que, de alguma maneira, a gente poderia dar mais estabilidade a isso. O esquema conceitual de extração do estilo do sintoma é provavelmente insuficiente em casos em que a dimensão sadomasoquista da repetição da estrutura emerge no sentido de um nível de uma ameaça ativa, do perigo do real. Saber ou não saber a verdade, as ramificações do ato de alguém, opera numa maneira que dá espaço a uma estilística nascente de novas coordenadas que são comprometidas com uma destruição total. Essas instâncias poderiam ser ditas que refletem uma repetição parasítica. O sentido aqui do meu trabalho é dizer que em tais casos, é que de tempos em tempos os processos estão fora da lógica da recorrência e logo fora dos espaços compactos. E nesse sentido a gente pode falar de Thelonious Monk e Cecil Taylor.
Ou seja, quando a gente entra em espaços em que não há um ritmo harmônico por baixo, e o que emerge é uma abertura sem fim do horizonte. Esses processos eles não são inerentemente superiores ou inferiores àqueles com os quais eu lidei hoje. Lidando com os movimentos da subjetividade, vindo de uma estabilidade estocástica, eu argumento que a gente sempre tem que começar com um agnosticismo radical com relação ao valor ou significado ou função do movimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Jed, por compartilhar essas ideias maravilhosas. Realmente incrível, incrível sua palestra. Eu não sei muito da teoria musical, mas eu viajei nas ondas. Realmente muito interessante. Eu queria abrir para perguntas. Estamos ansiosos para escutar o retorno de vocês. Vamos destrinchar um pouquinho essa estrutura do Thelonious Monk. Não se acanhem. Hoje é um dia perfeito para a gente conversar sobre música e psicanálise. Quem quiser fazer uma intervenção, um comentário, uma pergunta, estamos à disposição. Feel totally welcome. Sintam-se à vontade, vocês podem dizer o que quiserem. I have a question. Eu And tenho uma it's more pergunta, conceptual question because uma I'm pergunta trying conceitual, to porque eu Is estava that tentando lidar com ela aqui na minha cabeça. different from O the point atrator se in the diferencia neighborhood, do ponto but it's the same na thing? vizinhança ou é a mesma coisa? Thank you. That's Obrigado. Essa é uma pergunta, uma, clarification. uma So, pergunta importante, um ponto para se esclarecer. Bom, point um ponto or an element ou um could elemento be podem any ser site within quaisquer a space. lugares no espaço, num espaço topológico, Attractor would be a porque um specific atrator type seria of um tipo location específico in de spaces that has localização this tendency of no espaço, pull. desses So, espaços que tem uma pull or tendência a support, puxar yes, as this particular órbitas type of na sua phenomenon direção. in a Então, dynamical é um system. tipo particular de fenômeno num The sistema repellers, for dinâmico. instance, Tem could be the também opposite, and the complex os, taxonomy of different types of attractors, which behave in os slightly repelentes, different pontos ways. repelentes I use them in this more general sense to que try to give trabalhariam de outra forma, impression mas de maneira mais geral, eu tentei passar essa location impressão in de que space isso é uma that remains localização no stable espaço que se over mantém time and has this estável ao quality longo of do tempo e que tem essa non-avoidance in its qualidade de neighborhood. trazer para Neighborhood si e here para suas would be, vizinhanças again, in this way, it sounds as like a órbitas. conspiracy, but has E some vizinhança parece aqui um termo mathematical meio concepts. bobo, meio solto, mas é uma tecnicalidade, é um conceito matemático para um conjunto de proximidades em torno de qualquer ponto ou elemento que a gente queira escolher. Então, o atrator poderia ter uma vizinhança e um ponto poderia não ser um atrator. Mas a sua pergunta específica sobre atratores, eu diria que na vizinhança de um atrator, a gente tem um tipo específico de fenômeno chamado uma bacia de atração. A gente poderia dizer que a variação da vizinhança, dos efeitos de vizinhança em torno do atrator, a gente poderia desenvolver isso melhor, no sentido da mudança, da forma e do comportamento dessa bacia de atração. O que é interessante sobre os atratores é esse nó gravitacional. Não sei se é um jeito bom de pensar sobre isso, mas acho que é suficiente para agora.
essa bacia space around é um it espaço where em a torno orbit dele em que uma becomes órbita pulled. se torna So if I'm outside the puxada, basin and I'm close to the atraída. Ou basin, seja, se eu estou fora dessa I'm not bacia, pulled as a eu estou trajectory próximo da bacia, eu não sou as a puxado magnet nessa toward the trajetória attractor. But once I enter the para o space atrator, mas na medida em que eu entro and nessa pull bacia, né, nessa toward it. So circunferência, aí sim eu this sou is something else puxado to na look at direção do is atrator. Então, the algo importante para modification pensar of the seria essa shape and the modificação das magnitude of formas e a these magnitude basins. dessas I bacias. think, yeah. Eu acho que seria Clinically, I isso. think we Clinicamente, eu probably have acho some que a gente intuitions about what provavelmente these poderia basins desenvolver algumas intuições are sobre o que like. que são essas Theoretically, we could see, bacias, for instance, ou someone até quando a who gente pensa, por perhaps exemplo, em tries alguém to que set talvez aside some tenta type of colocar repetitive de lado behavior algum for a tipo de time, comportamento and repetitivo there's por a um tempo kind e of então de repente tem event quase que um which evento announces again this que pull, anuncia novamente you know, esse toward the empuxo, familiar shape no sentido thought and dessa behavior forma as we familiar de understand pensamento, de comportamento, relationship. ou o que vocês queiram, You could posit, hey, relações. A there gente was a poderia basin colocar então que, bom, that was existia operative there uma and they stepped bacia que over it. So operava spatially, ali here we have this e que se effect. fez presente Is that helpful? nessa atração. Será que isso ajudou, Manali? Absolutely. Yeah, it was. Sim, Yeah. sim, com So certeza. just Então, to só para ensure that I understood it só right. para ter certeza que eu So entendi for the bem, time when, like this person is able to set aside the quando repetition, just uma pessoa coloca de lado uma repetição, por exemplo, essa pessoa então está fora dessa bacia, gets pulled back então into ela pode ser puxada de volta following para the event dentro, or depois de um Yeah, evento. we could A gente posit poderia colocar isso dessa forma. the orbit A gente poderia dizer que essa órbita at that do time movimento subjetivo naquele momento, naquele moving tempo, outside of the estava basin of operando attraction, em and movimento fora dessa changes bacia de atração, dessa as we circunferência, notice e que então isso muda not only the supostamente quando a gente recurrence nota itself, não so só a recorrência de algum tipo familial motif, but de maybe motivo kind of familiar, prelude to mas it, também which I um would tipo de posit to prelúdio be para isso, que analog eu to diria basin of que attraction. seria análogo a essa bacia, essa circunferência de atração. Axel, do you want to? Axel, quer falar? Merci, Jed. Obrigada, Jed. Pardon, tout à l'heure, Benoît, dans sa Desculpa, conférence, hoje a mais parlé cedo du o plan de Benoit, Capitone. numa conferência Mais en fait, sobre quand tu as parlé de voisinage, a topologia, mencionou o ça, ponto de Capitone. ça m'a Ponto de rappelé Capitone, vraiment ce point que de Capiton em francês. disait E quando você Benoît, falou ce de qui vizinhança, revient me au même lembrou endroit, muito mais qui aquilo n'est que o pas Benoit tout à fait disse. le même. Parce Aquilo que que pas volta tout para à o fait, mesmo c'est parce lugar, qu'on n'est mas que pas dans não le é même sempre o voisinage. mesmo, porque não no mesmo, Et na je voulais mesma savoir si vizinhança. tu as un lien Então eu queria avec saber se você les poderia attracteurs de estabelecer bras, uma le petit point conexão Capiton. com os atratores e com este ponto de Capitone em português, ponto de Capiton em francês. It was very exciting, but Eu peço desculpas, eu traduzi o Jed para o português, então eu vou repetir para ele agora, para ele entender a pergunta. yeah, I'm not quite Bom, sure how eu não he's tenho using muita that certeza da maneira como o concept Benoit está usando for thermodynamic esse systems in conceito, general. I particularmente think com relação aos sistemas dinâmicos, mas eu acho que provavelmente está, de maneira geral, ligado, sim. Eu já ouvi Benoit falando sobre conclusões, chegando a conclusões parecidas com relação à importância dessa recorrência que não é exatamente em direção ao ponto em si, mas nessa vizinhança. Ou seja, tem a ver com essa ideia de Poincaré, de que a recorrência não é necessariamente no grau de um retorno exato ao ponto do qual partimos, mas é no nível de uma vizinhança. Por acaso, assim como uma ideia à parte, é por isso que quando a gente pensa sobre os atratores estranhos, strange attractors,
que são um exemplo de dinâmicas caóticas dentro de um sistema, a gente nota então uma coisa incrível, que é o fato de que as órbitas num nível local se comportam de uma maneira completamente imprevisível, mas a forma mais ampla produzem essas formas muito bonitas. São famosas e vistas na internet como os atratores de Lorentz, essas formas que se lembram um pouco uma borboleta. Isso é estável, mas o meu entendimento é que nessa recorrência de Poincaré há comportamentos caóticos e de qualidades muito imprevisíveis num nível local. Mas a gente ainda está operando com os parâmetros dessa ideia de que, na medida em que o espaço tiver um volume finito, essa recorrência vai ser no nível da vizinhança. Então a gente poderia começar a falar sobre a taxonomia no sentido de não só no sentido de falar sobre estabilidade e instabilidade, mas as combinações que existem aí, as variações desses tipos dentro desse guarda-chuva da recorrência de Poincaré. Desculpa, eu estou sendo um pouco técnico e te dando um pouco mais que você pediu, talvez, mas é o que veio à minha mente, é o que me ocorreu. Eu acho que eu estava sendo um pouco extra, né? Eu estava sendo um pouco demais, over. Jonathan, queria falar alguma coisa, Jonathan? Ou talvez você mudou de ideia, que também não tem problema. Genjo, fica à vontade. Nice to see you, Jed. Thanks for the talk. I just wanted to offer. Obrigado, Jed. Obrigado pela sua fala. Eu estava pensando sobre essa ideia das montanhas. He doesn't mean Esclarecer que ele não diz que essas montanhas ocorrem como um desenvolvimento e que cada momento estão dentro desse momento em si. what is the moment? Então, o que é o momento? Space. E então ele diz, o momento é o What espaço. is space? E o que é o espaço? E ele diz, tempo. So I think that works Então very eu well acho with que what you said. isso combina bem com o que você disse. Eu acho que é um esclarecimento importante. Eu quis fazer um ping-pong aqui com você. Isso foi lindo, cara. Lindo. Nossa, muito obrigado. Bom, eu acho que a gente poderia ir além com essas intuições que eu apresentei, mas é importante ressaltar algo de que esses momentos poderiam obscurecer e eu notei que talvez eu tenha falhado no sentido de falar sobre esses momentos, porque eu estava pensando nesses momentos no sentido dialético, momentos que não são necessariamente cronológicos, ou seja, será possível pensar nesses 3 momentos que eu tirei desse ensinamento Zen como operando numa temporalidade em que poderiam ocorrer simultaneamente em diferentes subespaços, por exemplo? Sim, claro. Eu acho que é importante manter essa temporalidade longe das seduções simplistas de uma história que vai se desenvolvendo. Eu acho que foi a maneira como eu consegui, de forma esquemática, apresentar isso. O momento é o espaço e o espaço é tempo. É lindo isso. Sim, no sentido da interpretação clínica, é uma ideia muito generativa, né? No sentido de que cada indivíduo, no sentido de as suas sessões introdutórias, sessões medianas ou as sessões do fim de uma análise, né? É lindo, muito importante dizer isso. Uma coisa com a qual eu tenho trabalhado é tentar forçar um pouco essa noção de que se tornou, eu acho, predominante nos círculos lacanianos. Existe essa forma
de movimento global e total do sujeito, do terreno preliminar analítico até o fim. Eu acho que quando nós temos isso em mente, como um itinerário esperado, a gente acaba se metendo em muito problema e a gente acaba, talvez, infelizmente, contribuindo para a resistência do analista das singularidades do que de fato está acontecendo. Eu acho que a clínica nos mostra isso, que há espaços que são muito vivos com as questões e com os movimentos dialéticos, em que A não é igual a A. Isso poderia ser absolutamente ligado com o que está acontecendo em espaços que não possuem esse tipo de temporalidade do desdobramento dialético. A gente poderia ter espaços que explodem na direção de uma infinitude. Eu acho que isso é importante. Isso que você colocou é um ponto muito importante. Muito obrigado. Jonathan, você quer falar? Sim, seria ótimo. Você consegue me escutar? Ok, bom. Muito obrigado. Foi muito interessante te ouvir falando quase que entre esses dois campos, de alguma maneira, algo que estava aí surgindo. Eu estava curioso, e talvez isso seja um pouco associativo, eu estou curioso sobre esse valor do síncope e seu uso em inglês, essa tipo de forma gramatical, como uma contração, como algo que é quase um tropeço, algo que e também no uso médico desse termo, que eu acho que era usado para falar sobre quando o coração falha, né? A ação do coração falha, e que isso tem consequências severas. Essa interrupção, essa falha mesmo do ser do coração. Eu não consegui não pensar nisso, dessa tradição radical que lida com essas leituras, que joga com isso, com essas novas formas do ser e do falar que emergem de uma espécie de quebra histórica, uma ruptura histórica, em que tem uma passagem que as pessoas veem isso como quase que uma necessidade mais profunda de alguma maneira. Eu estava pensando se tem algo relevante sobre essa questão da singularidade do estilo que você falou e que você escuta através do Thelonious Monk. É como se tivesse uma base compartilhada desses campos em que cada resposta emerge à sua maneira e que pode trazer algo para essa criatividade prática de alguma maneira. Eu acho que é uma coisa grande, né? Uma pergunta grande que eu estou fazendo, mas como que você aborda a singularidade do estilo no sentido dessas perguntas e pressões que são exercidas nos sujeitos, de algum jeito, se a gente pensa na expansão colonial e dominação colonial e algumas formas de literatura, e as explorações capitalistas, a escravidão, talvez nos levando a um certo deslocamento das pessoas e as interações que ocorrem como resultado disso. Desculpa se eu estou indo muito além com essas associações tão complexas. Não, não, isso está muito bonito. Mas mais do que lidar com isso que já foi feito, eu vou tentar te dar uma última palavra. Eu vou te mandar corações, na verdade, eu não vou conseguir responder. E eu vou passar então a palavra para a Bárbara, que tem mais algumas coisinhas para dizer para a gente. Obrigada, Jed. Uau, Jonathan, muito obrigada, mas eu acho que para responder essa pergunta a gente precisaria de pelo menos aí mais uma meia hora de curso com Jed. Eu acho que vai ficar para a próxima. A gente está chegando ao fim do nosso tempo. É, Muito obrigada, Jed, pelos insights maravilhosos, por essa viagem através da música, muito interessante. Muito obrigada aos nossos queridos tradutores, Gabriel, nosso querido Gabo, que está fazendo a tradução para o inglês, nosso querido Anthony,
Conseguimos dois músicos para interpretar o Jed hoje, uma sessão de verdade muito especial. Dois fãs de Thelonious Monk, né? Bom, eu gostaria de passar a palavra brevemente para o nosso Killian. Ele tem alguns recadinhos para dar para vocês a respeito das nossas próximas formações, que já estão com as inscrições abertas. Killian, poderia compartilhar com o pessoal, por favor? Sim, só olá novamente para todo mundo, mas para aqueles que não estavam aqui, talvez no começo e que se juntaram a nós um pouco depois, eu acho que esse foi um excelente exemplo do porquê do IIP, né? Essa expansão do campo da psicanálise e usar a teoria contemporânea e achar pontos outros para falar sobre a clínica e como que a coisa pode ganhar novas formas. A gente tem duas formações começando em setembro, Fundamentos para uma Psicanálise Contemporânea, e a outra que tem mais a ver com pessoas que querem trabalhar com suas próprias experiências clínicas. E essa outra formação também começa em setembro, é a formação chamada Técnicas para uma Clínica Contemporânea. Então, deem uma olhada no nosso site. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Much appreciated. Muito, muito agradecido.